Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Eduardo e hoje nós vamos discutir um tema básico, o que é História. Uma reflexão sobre o sentido dessa disciplina. E essa reflexão ela é bastante íntima do pesquisador, do historiador, né? Ele vai proferir aí um sentido da história de acordo com as perspectivas em que ele está associado, a que ele se liga na realização desse ofício, né? Então, nós temos aí a profissão do historiador, né? O ofício do historiador, ele é o que realiza a escrita sobre o passado, a escrita da história, e essa escrita da história ela é realizada com base em metodologias, né? Então ela tem aí um pressuposto científico, né? Alguns historiadores diriam dessa maneira. Então, eu acho que a associação que poderia ser mais feliz em relação à definição da história seria a associação do historiador a um investigador, aquele que investiga o passado, né, através de fontes que são diversas, conforme nós vamos ver nessa aula de hoje, e a partir dessas fontes ele vai construindo a sua narrativa, ele vai amarrando e produzindo aí uma interpretação sobre o passado, né? E aí essa escrita da história, ela não é feita de qualquer maneira. O historiador, ele não define um escrito, ele não produz um texto de opinião. O historiador, ele produz um texto embasado em fontes, e essas fontes, elas não são lidas também de qualquer maneira, né? O historiador, ele faz uma abordagem dessas fontes seguindo por metodologias que estão aí numa diversidade que compõe o campo de pesquisa do historiador. Então, existem diversas correntes teóricas, né? Correntes mais sociais, políticas, econômicas, né? Culturais, inclusive. A história cultural ela avançou bastante nas últimas décadas. Então, o historiador ele acaba, de certa forma, se filiando a essas correntes teóricas, ou não, né? A gente tem historiadores que desconstrói, faz um diálogo até entre correntes, na medida aí que é possível isso ser feito, mas nós temos aí, então, ao cabo, né, a produção de uma história, de uma historiografia é a escrita da história, né, que essa produção, ela observa sempre a utilização de fontes e a utilização de uma metodologia. A gente poderia dizer que a história, de certa forma, é uma ciência também, né? Eu acho bastante feliz essa definição, né? Apesar de que a gente tem que ver também as limitações da escrita da história, que são ali bastante associadas a esse campo, a essa diversidade mesmo de campos, né, de prismas em que nós observamos o passado, nós historiadores. Então, os historiadores, um historiador da história política, por exemplo, ele vai observar o passado de uma forma, com algumas diferentes nuances, se a gente comparar com o historiador da história social, o historiador da história econômica, né? Pode ser que há alguns pontos de convergência, né? Alguns pontos ali similares e tal, mas sempre a gente vai observar aí essas diferenças. É um prisma, né? O ponto de partida, o ponto de vista, mas não o ponto de vista no sentido de opinião, mas o ponto de vista no sentido de que lugar você está observando aquele objeto, de que lugar você está analisando, estudando aquele passado, né? E aí nós estudamos e analisamos o passado do nosso lugar, vestido de nossas concepções teóricas, de nossas concepções metodológicas. Então, o método, né, ele coloca toda uma lista, uma listagem de ferramentas, digamos assim, acho que para simplificar um pouco a nossa abordagem aqui, toda uma listagem de ferramentas que podem ser aí utilizadas para investigar esse passado, né? Então, não é feito de qualquer maneira. O historiador, então, ele tem um trabalho bastante árduo, conforme a gente vai ver aqui. Bom, então, nessa aula de hoje,
o objetivo nosso é definir o que é a história em dois sentidos. O primeiro sentido é enquanto disciplina, e o segundo sentido é enquanto história mesmo, né? Então, quando a gente fala de história, vocês, alunos, poderiam pensar que nós estamos nos remetendo ao passado, e não estariam errados. O passado é o objeto principal de estudo da história, realmente. Pode ser um passado mais distante, ou pode ser um passado mais recente, né? O passado mais recente, inclusive, chamado aí de história do tempo presente, ou história recente, enfim, né? Mas sempre analisando o passado com base nisso tudo que eu falei até aqui, nessa questão das fontes e da metodologia. E aí, então, a história, ela se torna a própria escrita da história, que é o primeiro ponto, a história como uma disciplina, a história como uma ciência, a história como um ponto de partida, um campo também, a história ela acaba sendo bastante diversificada, tanto em suas abordagens quanto no material que se tem, né, na escrita, na produção que resulta da história, né? Então, a princípio, eu já digo para vocês que para a gente responder essa pergunta, o que é história, a resposta ela não é simples, né? A resposta exige da gente aí uma ampliação dos nossos horizontes. E é importante a gente discutir esse tema agora no começo das aulas, porque ao longo do tempo a gente vai estudar diversos assuntos, diversos temas, diversos conteúdos aí relacionados à história. E o estudo desses conteúdos, a gente precisa ter uma noção mínima do que é a história para a gente conseguir interpelar melhor isso, né? Não faz sentido a gente se prender a uma história em que é necessário apenas decorar fatos, datas, sem entender o significado, né? Sem entender os sentidos dessa história. Então, não tem sentido a gente estudar a história sem observar essas questões de interpretação do passado, né? E aí, na escola, a gente estuda a história com algumas finalidades. É uma finalidade formativa, então, vocês, alunos, vocês estão aí se formando para conseguirem, de certa forma, entender algumas coisas básicas desse campo da história, né? Entender, eu não falo nem tanto de conteúdos, mas talvez de habilidades, né? Construírem habilidades importantes, como, por exemplo, ter uma amplificação das possibilidades de interpretação, então vocês vão conseguir interpretar mais os elementos que vêm da realidade. Quando vocês leem jornal, quando vocês assistem televisão, por exemplo, vocês estão diante de materiais que são fontes da história. Os historiadores utilizam esses materiais também para analisar o passado. A gente vai ver isso aqui, né? Ou mesmo os próprios acontecimentos, né? Os acontecimentos, eles se tornam história, né? Eles se tornam passado e eles se tornam objetos de estudo da história. Como eu disse há pouco, a história recente, por exemplo, né? E aí nós enquanto, para exercermos a nossa cidadania, que aí é uma outra formação, né, outro princípio de formação aí regido pelas leis da educação, a gente precisa ter uma formação capaz que nos possibilite, principalmente, observar a realidade, saber fazer a leitura da realidade que nos cerca. Então, esse é o objetivo aí principal, digamos assim, do estudo da história aí nos níveis básicos da educação, né? E aí, dito isso, né, eu digo para vocês que a história, na minha concepção, ela serve para nós aprimorarmos essa leitura da nossa realidade e construirmos aí uma compreensão mais ampla dos processos que constituíram essa realidade que a gente vive. E a compreensão mais ampla desse processo não quer dizer que vocês vão ver que a história é uma coisa linear, né, tranquila, bonitinha, organizada, né? Como se lá do passado as coisas desaguam aqui no presente, aquela coisa da causa e consequência. Então a gente tem sempre buscado aí pelas causas das coisas, né?
E a história não tá para buscar as causas das coisas, até porque as coisas não têm causas, né? As coisas, elas resultam de processos que são contraditórios muitas vezes. Então você tem coisas que são totalmente diferentes, que fazem parte ali de determinado tempo ou de determinada época, conforme a gente coloca essa categoria do tempo, mas enfim, né? Então coisas que são diferentes, mas que essas duas coisas ali na sua ação e na sua relação, mesmo que antagônica, essas coisas elas vão aí contribuir na produção de determinadas realidades, determinados eventos históricos, né? Então a gente precisa entender essa complexidade da história. A gente precisa mergulhar no passado para compreender como que esses processos que constituem a nossa realidade, eles são complexos na realidade. E aí a gente tem aí o passado como uma coisa totalmente particular, uma coisa peculiar, né? O passado, ele não pode ser comparado ao presente. O passado, a gente tem que estudar ele para colocar ele no seu devido lugar, né? Assim como a gente vai colocar o presente no seu devido lugar. Porém, compreendendo essas forças que compõem a constituição da nossa realidade, a formação da nossa realidade. Então, isso é o mais importante aí no estudo da disciplina de História, né? Bom, dito isso, eu vou abrir aqui para vocês alguns slides para a gente começar a observar as fontes que são utilizadas pelos historiadores. Essa é a parte mais importante da nossa aula de hoje, porque vocês vão começar a perceber que os historiadores eles produzem o seu texto histórico a partir de diversos materiais, de diversas fontes, né? Alguns desses materiais a gente conhece, porque são comuns no nosso cotidiano e a gente nem imagina que isso é utilizado pelos historiadores na investigação do passado, né? Então, o historiador, ele escreve sobre o passado, igual eu disse no começo, a gente precisa recobrar isso. Ele escreve sobre o passado partindo da análise de fontes documentais, que vocês vão ver que são diversas, e partindo dessas fontes documentais, aí ele empreende a sua metodologia, ele empreende a sua ciência investigativa. Essa palavra investigação, ela é fantástica para descrever o que o historiador faz. Então, ele investiga a partir dessas fontes, utilizando dessa metodologia, e aí ele escreve sobre o passado, fazendo a sua interpretação sobre questões culturais, sociais, políticas, econômicas, sobre o desenvolvimento dos processos históricos, dos processos de transformação do passado, né? Ou mesmo da constituição de realidades que são totalmente distintas da realidade que a gente conhece, o passado é dessa forma, e imprimindo toda essa complexidade do passado que eu disse agora há pouco. Então, o passado, ele é, acima de tudo, complexo e diverso. Então, a gente vai ver isso agora a partir da observação dessas fontes. Voltando aqui, então, né, o primeiro slide nosso traz aquela pergunta inicial, que é a história, né? A gente pode dizer que tudo é história? Eu acho que, na perspectiva da ciência histórica, não. Ou sim, dependendo de como você vai interpretar isso, porque o que é história, ele acaba sendo uma resposta, né, para responder essa pergunta, acaba vendo uma resposta íntima daquele que vai se debruçar sobre a história, né? Só que aí a gente tem definições que são produzidas pelos próprios historiadores. O que é a história, né, para os historiadores? É o estudo do passado, é o estudo do presente, né? Tem historiadores que vão dizer que a história traz muita coisa do presente, porque quem analisa a história é um historiador que vive nos tempos presentes. Então, eu vou querer, por exemplo, analisar determinadas coisas do passado por causa de problemas que eu vejo, né, no tempo presente. Então, questões importantes como racismo ou as discriminações e as exclusões da sociedade, né,
A gente poderia falar, por exemplo, aí, o processo de invisibilização dos índios, das populações indígenas da América ou do Brasil, ou invisibilização dos negros e de outras minorias sociais, né, que são questões que nos afetam atualmente, e por essas questões nos afetarem atualmente, o historiador, né, no caso o historiador que vai empreender a pesquisa, ele acaba se interessando por analisar isso lá no passado, no século XIX, no século XX, enfim. E aí a gente tem, né, nessa definição que eu falei agora de história, que o historiador, né, ao abordar o passado, ele acaba mostrando um pouco também aquilo que interessa ao estudo no tempo presente, as pessoas de hoje estudarem, né, o que é o interesse de estudo nos tempos de hoje. Então a gente tem aí a história em duas vias, né, a história na via lá do passado mesmo, analisado, o objeto de estudo, e o historiador fazendo história, literalmente, né? E esse fazer história, né, já está relacionado também ao próprio cotidiano. E sim, né, o cotidiano das pessoas importa para a história. A gente pode dizer que o cotidiano das pessoas também é história. A história tem demonstrado nos últimos anos que não importa apenas estudar os reis, os governantes, né, os ditos nomes grandes do passado, né, os grandes nomes do passado, aliás, a história hoje tem demonstrado que é extremamente importante o estudo das sociedades, das pessoas, do cotidiano, para a gente entender, de fato, como que as dinâmicas e as transformações elas se realizavam no passado, né? Então, tudo isso aí cabe à nossa definição do que é a história. Aqui, nessa primeira imagem, vocês podem observar, nós temos aqui uma representação, né, porque eu posso colocar esse slide aí que eu estou passando para vocês como a minha representação do que é a história, né? Então, vocês vão ver aí uma representação dos arquivos. E aí nós temos aí algumas figuras representando as prateleiras dos arquivos, o tipo de documento que pode ser encontrado, né? Documentos manuscritos, fotografias. E aí na foto do canto inferior do lado esquerdo, vocês têm aí o Arquivo Público de Uberaba, que é uma instituição que eu realizei pesquisa no município de Uberaba e que é uma instituição que guarda documentos bastante importantes aí sobre o passado, né, sobre a história daquela região, especialmente documentos do século XIX. Aqui, né, a gente tem as prateleiras desses arquivos, dá para vocês perceberem o estado de conservação dos documentos, né, que se encontram nesses arquivos. Alguns documentos estão num estado ainda bastante complicado, né, de conservação, tem documentos que faltam pedaços, documentos ali repletos de fungos e tudo mais, que exige um cuidado extremo no manuseio, né. Então, o historiador, aqui nessa foto menor aí, vocês percebem uma mão que está aí manuseando o documento, né? O historiador que vai analisar esses documentos físicos, ele precisa tomar todo um cuidado na hora de manusear, de transcrever esses documentos para a preservação dos mesmos. Haja vista aí o estado de conservação. Então, a gente tem aí um arquivo que guarda diversos tipos de documentos, especialmente documentos escritos, né? Aqui algumas imagens que vocês podem perceber alguns tipos de documentos escritos, né? Então temos aí na parte superior aí no canto esquerdo nós temos uma carta, né? Os dois documentos embaixo são documentos oficiais. Todos esses documentos são importantes na análise da história, dependendo do objeto do historiador que está fazendo a pesquisa, né? A carta, ela é um documento mais particular, né? E esses documentos oficiais aqui, eles podem ser utilizados para a extração de algumas informações importantes, né? Alguns dados que permitam identificar alguns indivíduos, né? Datar o seu nascimento, enfim. E aí, uma coisa muito importante a se destacar é que os documentos, eles
eles não são utilizados sozinhos, né, numa pesquisa, né? Os documentos, eles são muitas vezes contrastados, né? Fácil a extração de dados de diferentes documentos e o cruzamento desses dados, muitas vezes, para se chegar à interpretação e se investigar aí o passado, né? Aqui um outro documento manuscrito, esse documento já é da minha pesquisa, é um registro paroquial de terras, ali de Goiás, do estado de Goiás, produzido no século XIX, né? Por ele dá para vocês perceberem o tipo de grafia que era utilizado, né? Então aqui a gente tem aí uma grafia que é denominado, né, paleografia, um tipo de técnica utilizada para a leitura desses documentos. Esses documentos, tanto a questão da grafia, né, quanto as letras, né, os caracteres que são utilizados aí demonstram, por exemplo, que a escrita ela vai se alterando com o tempo, e isso exige do historiador aí um cuidado na hora da análise mesmo, né? Então o historiador precisa ter conhecimento sobre esses elementos para fazer a leitura do documento. Aqui nós temos outro tipo de fonte, nós temos aí jornal, né? O jornal é uma fonte histórica extremamente importante. O jornal, ele não por ele se remeter a uma verdade, tá? A gente tem que tomar bastante cuidado, e aqui fica um alerta, que os documentos históricos, eles não traduzem a verdade dos fatos. E, na verdade, o historiador, ele não está buscando por essa verdade absoluta, né? O historiador, ele tenta, de certa forma, se aproximar da realidade, porém, né, tendo consciência de que o documento, ele é produzido por alguém ou por alguma instituição, e esse documento ele vai expressar valores, ideias, né, ou mesmo ideologias dessas pessoas, dessas instituições. E aí cada documento tem a sua particularidade. Um jornal, por exemplo, ele é produzido por um conselho editorial, ele é produzido por um veículo de imprensa, e aí vai estar aí nítidas as posições políticas, sociais e tudo mais aí desse veículo que produziu um jornal. Da mesma forma, a gente pode extrair essas particularidades observando outras fontes, e até aqui a gente já viu, né, os documentos manuscritos, e a gente viu dois documentos ali, né, a gente viu o documento, uma carta, que é uma coisa mais particular da pessoa, então ela é produzida num outro contexto. A gente viu os documentos oficiais são produzidos no âmbito institucional, né? Então esses documentos eles já vão ter um outro significado, um outro sentido. Vocês viram fotografias, que já é um tipo de documento que não é o documento escrito, né? E aí vocês começam a perceber o seguinte, que os documentos, eles são diversificados, eles não têm uma tipologia documental apenas, e também não são apenas os documentos escritos, né? São utilizados pelos historiadores. Os historiadores, eles utilizam de diversos documentos nesse ofício de investigar o passado. Propositalmente, a gente acaba caindo nessa imagem aqui, né? Se eu perguntasse a vocês se isso é um documento, vocês poderiam olhar para ele e falar, não, professor, isso não é um documento, porque não tem nada escrito aí, né? São pinturas. Alguns diriam, inclusive, são pinturas realizadas nas paredes das cavernas, né? Alguém que já tenha visto esse tipo de pintura em algum lugar. É bem possível, porque no Brasil, esse tipo de pintura é encontrado em várias regiões, inclusive regiões que nem se tornaram sítios arqueológicos, né? Os sítios arqueológicos são lugares em que se encontram, se descobrem, aliás, artefatos arqueológicos de importância para o estudo das sociedades, especialmente as sociedades pré-históricas, apesar que a arqueologia, ela também estuda as sociedades históricas, ou seja, as sociedades mais atuais, e que deixaram resquícios da sua existência. Que resquícios são esses? Objetos, esse tipo de pintura, são resquícios. E aí eu responderia o seguinte para vocês, né? Diante dessa pergunta, se isso aqui
é um documento? Eu responderia que sim. A noção de documento para o historiador é uma noção bastante ampla também, tá? Para o historiador, o documento não é apenas o documento escrito. O documento é tudo aquilo que pode ser utilizado na sua análise, na sua abordagem. Então, um documento, ele pode ser, além do documento escrito, ele pode ser um documento imagético, ele pode ser imagens, né? Ele pode ser gravuras, pinturas, filmes, áudios. A gente tem muitos áudios gravados aí das antigas rádios, né, que tiveram aí um tempo de seu esplendor aí no Brasil, por exemplo, né, o período de ouro do rádio, né? A própria fonte oral, né, quando você entrevista uma pessoa, no caso, quando o historiador ele entrevista uma pessoa e grava essa entrevista, você tem ali um relato oral, ou mesmo transcreve, né? A gente pode entrevistar e transcrever as respostas, né? Que é um relato de uma pessoa de acordo com a sua memória, né? Então, tudo isso é fonte para o estudo da história. Então, isso é muito importante, né? As fontes da história são diversas. O documento da história, né? Os documentos utilizados pelos historiadores são diversos. Diversos documentos que possibilitam investigar o passado. Então, esse tipo de documento aqui, por exemplo, ele é um tipo de documento pertencente ao período pré-histórico, no qual a escrita ainda sequer existia. E como estudar esse passado? Como estudar essa pré-história sem que haja a escrita, né? Sem que haja o material escrito? Algum tempo atrás, os historiadores diziam que não tinha como analisar esse passado, porque a escrita, só a partir dos documentos escritos, principalmente os documentos oficiais, é que se tem aí uma aproximação ou se chega à verdade sobre o passado, a verdade dos acontecimentos. Só que aí a história foi passando por um desenvolvimento e se compreendeu que a partir desses tipos de fontes aqui, como essa que vocês estão vendo aqui agora, é possível analisar claramente elementos que constituíam os aspectos culturais e sociais desses grupos humanos que viveram na pré-história. Então, a partir disso, né, começa-se inclusive a ver a pré-história de outra forma. Essa divisão que a gente tem uma divisão clássica na história, que é a seguinte. Então, nós temos o passado dividido em pré-história, né, que é antes da invenção da escrita, e história, que vem depois da invenção da escrita. Quando se criou essa divisão, foi porque se pensava que só era possível analisar o passado a partir de documentos escritos. Hoje isso não faz muito sentido, porque a gente sabe que esse tipo de fonte que você está vendo, a gente consegue descobrir como que as pessoas viviam, parte de como era o cotidiano delas, a gente começa a distinguir uma cultura de outra e por aí vai, né? Então, esse tipo de documento também permite uma interpretação sobre o passado, permite uma investigação sobre as sociedades primitivas. E aí, então, a gente atualmente utiliza essa divisão entre pré-história e história apenas como uma referência cronológica, não como uma determinação que diz que não existia o passado antes da história, muito pelo contrário, né? O passado existia, e as evidências desse passado, né, que são esses documentos aqui, permitem que nós consigamos aí fazer a abordagem e análise desses períodos. Essa outra pintura, por exemplo, né, ela é clara, né? A gente consegue observar nessa pintura que temos aí a questão dos conflitos, das guerras, né? As técnicas utilizadas em luta. E aí essas pinturas, né, para quem não sabe o nome delas, são chamadas de pinturas rupestres. São as pinturas feitas nas pedras, né, nas paredes das cavernas. Aqui temos mais outras pinturas. A partir dessa pintura a gente consegue, inclusive, já definir uma periodização dessa pintura. A gente consegue mais ou menos, analisando ela e com certo conhecimento histórico,
a gente consegue ver que quando isso aqui foi produzido, essas sociedades já domesticavam animais, por exemplo. Então, eles já haviam saído daquele estado primitivo, lá dos homens, ditos homens das cavernas, em que a humanidade ela era nômade, ela vivia se mudando de um lugar para o outro, em busca de alimentos, porque ainda não haviam dominado a técnica da plantação e a técnica da criação de animais. E aqui a gente percebe, né, essa imagem já representa a presença desses animais, representa as lavouras, a plantação, né, representa o aldeamento, por exemplo. A gente percebe elementos aqui que dão indicação de que essas pessoas viviam já nesses lugares, formavam suas casas e tudo mais. Então isso aí é importante, até porque se a gente for olhar a história, né, a pré-história ela tem uma divisão cronológica também, né, de quando as sociedades deixam de ser nômades, né, ou seja, deixam de viver viver se mudando de um lugar para o outro em busca de alimentação, e essas sociedades passam a ser sedentárias, a viver fixamente. Isso é uma evolução importantíssima ali no período da pré-histórica, saindo ali do período paleolítico e entrando no período neolítico. E já que a gente está falando sobre isso, né, essa questão também cronológica ela é bastante diversificada, tá? Então, se a gente for olhar as sociedades pré-históricas do mundo inteiro, a gente vai constatar o seguinte: nós tivemos a formação dessas sociedades em todos os continentes, né, do planeta, e então, em cada continente, a realidade vai ser diferente, né? Não tinha digamos assim, o mesmo nível evolutivo, utilizando a expressão de evolução no sentido mais biológico mesmo, e relacionado também ao estágio de desenvolvimento das técnicas de sobrevivência, né? Então não havia, não era tudo igual, né, em todos os continentes. Então havia uma diferença muito grande. Tanto é que a pré-história, né, do Brasil, ela é contada a partir de uma outra cronologia, né? São outros períodos, com outras nomenclaturas, são utilizados para o cronograma, digamos assim, né, do avanço da pré-história aqui no Brasil. Ok? Então, aqui nós temos outros documentos. Esses documentos aqui são instrumentos líticos, né, produzidos de pedra, alguns deles, que também se remetem à pré-história, também permitem que se analise, né, eles permitem que nós analisemos aí o avanço das técnicas utilizadas para guerra, para caça, enfim. Aí nessa fotografia, no canto inferior esquerdo, nós temos a cerâmica, né, que também demonstra aí um nível de evolução dessas sociedades primitivas. Aqui, diversas fontes colocadas no mesmo quadro, né, se vocês forem perceber. Aí, no canto superior do lado esquerdo, também vocês vão ver aí a presença de algumas imagens, de alguns tabletes de argila com escrita, né? Então, vocês vão perceber que tem caracteres nesses tabletes. Então, aí já está a representação das primeiras formas de escrita. E essas escritas aí eram chamadas de escritas cuneiformes, e elas surgiram ali na região da Mesopotâmia, ali na Ásia Menor, né? E foi aí a primeira forma de escrita da história. Então, aqui a gente tem as escritas mais antigas. Da mesma forma, lá embaixo, no canto inferior do lado direito, vocês têm aí uma representação de um papiro egípcio, com algumas imagens e algumas escritas também. Parece pequenos desenhos, mas na verdade são caracteres. É a escrita hieróglifa, produzida pelos egípcios. Também uma das escritas mais antigas do mundo e que necessitou aí alguns avanços no campo da historiografia para se conseguir traduzir essas escritas, né? E aí nós temos outras fontes, né? Algumas esculturas, o vaso, né, com pinturas, que também representam algumas coisas da sociedade no qual produziu, né, essas pinturas e tudo mais. Um crânio, né, ao centro da imagem, que é o crânio de Luzia, uma descoberta dos sítios arqueológicos do Brasil,
E o crânio também ele é utilizado na arqueologia e também na biologia para o estudo, né, sobre a evolução da espécie humana. Então isso é extremamente importante, essa evolução da espécie humana. E aí a gente tem uma coisa importante da história que é a interdisciplinaridade, né? Então a história vai dialogar, por exemplo, com a biologia para a gente compreender a associação que tem o avanço das técnicas utilizadas pelas pessoas, que traduzem muito, né, pelos homens primitivos, aliás, né, que traduzem muito do cotidiano da vida dessas pessoas, e isso interessa bastante a história, a associação disso com a própria evolução biológica do ser humano. Né? A evolução biológica do ser humano e as suas capacidades de organização social, por exemplo. Né? Então, a gente tem aí uma interdisciplinaridade, né, que é quando a disciplina de história ela está associada aí com outras disciplinas. Né? E, além disso, outras descobertas arqueológicas que também são bastante utilizadas aí como fontes aos historiadores. E temos aí embaixo também a representação de algumas ferramentas, né, algumas já demonstrando o avanço das técnicas para a técnica de fundição do ferro, né, para a criação de ferramentas de ferro e tudo mais. Então, tudo isso demonstrando processos de desenvolvimento, né, processos de mudança, de transformação, são processos históricos também. Aqui um outro quadro com diversas imagens que representam diversos objetos, relógios, rádios, toca-discos, né, roupas, alguns instrumentos de tortura, casarões, né, máquina de costura, ferro, etc. Temos aqui embaixo os grilhões utilizados na época da escravidão, né, alguns instrumentos do castigo físico, enfim. Então vocês podem ver nesse quadro que temos diversos objetos, e os objetos também são fontes de trabalho para o historiador. Então, quanto mais o historiador conhece dos objetos do passado também, o historiador tem uma capacidade maior de compreensão do cotidiano, de como aquelas pessoas viviam no passado. Então, esses objetos, eles são, assim, extremamente importantes como documento para que o historiador amplie a sua noção, amplie a sua capacidade de interpretação do passado. E aí eu digo que o historiador ele vai realizar um trabalho assim, que é muito importante na definição do que é história também, porque o historiador, para ele analisar o passado, ele precisa ter, digamos assim, criatividade, e essa criatividade é conseguir, né, observar esse conjunto de objetos e ter aquela sacada, digamos assim, né, de compreender a associação desses objetos com outros elementos que permitem a ele ter uma imaginação maior sobre as coisas que aconteciam, sobre o cotidiano daquela sociedade que ele está investigando, né? E aí o historiador ele precisa ter, então, né, até alguns professores me falavam isso na época da graduação, o historiador ele precisa ter golpe de vista. Então, o historiador que tem golpe de vista, ele é um bom investigador do passado. E aí ele vai se alimentando, ele vai alimentando essa investigação dele em elementos dos mais diversos possíveis, né? Nas fontes das mais diversas possíveis, que possibilita a ele ter uma compreensão cada vez mais apurada daquele objeto, daquele tema que ele está investigando aí sobre o passado. Aqui a gente tem uma outra fonte, que é uma imagem, uma fotografia, na verdade, e aí essa fotografia ela é interessante porque nós temos dois elementos a ser destacados aqui. A gente tem a fotografia em si, né, que aí a fotografia vai se remeter a uma pessoa que fotografou, e essa pessoa, ela se fosse, por exemplo, vocês a fotografarem, vocês provavelmente tirariam uma foto de outro ângulo, né, uma foto diferente, focando outras coisas, e não nesse mesmo enquadramento que foi realizado aqui. Né? O enquadramento da foto ele vai muito do ponto de vista, da perspectiva daquela pessoa que fez esse enquadramento, aquilo que ele quer destacar na foto. Então aqui a gente tem uma intenção, uma intencionalidade por trás dessa foto. E aqui na parte inferior a gente tem um segundo elemento, a gente tem uma descrição. E aí a gente pergunta, será que essa descrição foi feita pelo fotógrafo que produziu essa foto?
na mesma época? Será que foi uma descrição produzida depois? Então, depois pegaram essa foto e fizeram essa escrita aí embaixo para identificar essa foto? Então, isso tem um sentido, né? Se essa escrita foi produzida depois, é uma outra pessoa emitindo a sua visão sobre essa foto que foi produzida antigamente. Entendeu? Então, nós teríamos aqui no mesmo elemento duas fontes distintas. E aí o historiador tem que ter a sensibilidade para conseguir ver a diferença, né? Ver essa diferença entre esses dois elementos, para que, inclusive, ele não se equivoque na sua interpretação sobre o passado, na sua investigação. Então, isso é muito importante, o conhecimento da fonte que ele está utilizando, né? E conhecer que por trás dessas fontes existem pessoas que produziram essas fontes e que por isso elas emitiram o olhar delas na produção dessas fontes. Aqui nós temos mais dois documentos, né, duas imagens aqui, dois materiais, dois objetos, que vocês devem ter familiaridade com isso, inclusive, né? A gente tem duas carteiras aqui, que também são documentos, né? A partir de uma carteira dessa, a gente consegue observar, por exemplo, como que eram as salas de aulas antigas, né? Essa primeira foto aqui, do lado esquerdo, vocês vão ver aí, tipo, o banco era mais largo, e aí vocês poderiam começar a deduzir que se sentavam mais de um aluno, né? Se sentava mais de um aluno por carteira, nessa época dessa primeira carteira, e isso é diferente da organização das salas de algumas salas de aulas, né? Na segunda foto vocês já vão ter aí uma aproximação do que é a sala de aula que vocês conhecem, né? Uma carteira individual por aluno, que é colocada em fila e tudo mais. Então, o historiador que for analisar aí a questão da educação e se depara com um objeto desse, ele vai ter mais clareza em saber como que era organizada, né, a sala de aula de antigamente. Então, é uma fonte também, é um documento também. É um documento que é um material, ele é um objeto. Aqui nós temos outras imagens, são fotografias, né? Só que remetem também a outras fontes históricas, né? O rádio, por exemplo, né? E o rádio, como eu disse há pouco, fez aí história, né? O rádio, numa época anterior à televisão, era o veículo de comunicação mais rápido, era um veículo que passou a transmitir notícias, especialmente na época da Segunda Guerra Mundial, né? Então as notícias chegavam rapidamente. Na história do Brasil, nos anos 50, nos anos 40, 50 e ali comecinho dos anos 60, o rádio figurava como principal veículo de comunicação e noticiou diversas crises. E, logicamente, que o rádio não só trazendo esse registro do passado, como também trazendo a opinião jornalística, ou mesmo o olhar, né, emitido pelas emissoras de rádio daquela época, né? Cada rádio ligada aí a um grupo familiar, ligada a um grupo, a uma ideologia, enfim. E tudo isso demonstra também, em grande parte, considerável da história política, que é uma história ligada a esses eventos, a essas transformações, a esses movimentos, a esses acontecimentos políticos do passado, e que também tem muita relação com a realidade atual, né, em diversas maneiras aí. Nós temos aqui um conjunto de imagens que representam filmes. Então, os filmes também são fontes históricas importantes. A gente tem aí vertentes da história que trabalham com esse tipo de material, principalmente a história cultural. Os filmes, eles resultam aí de correntes culturais, do passado, né? E a partir dos filmes é possível também a gente analisar diversos aspectos culturais, né? Que permeava essa produção cultural, que também essa produção ela se associa com a literatura, né? Com outros elementos importantes. A literatura, ela é uma fonte da história, ela é uma fonte utilizada pelos historiadores. Nós temos a história da literatura, né? Que traz aí importantes elementos
das projeções culturais do passado, e porque a cultura também ele é um elemento de formação das massas, formação dos indivíduos, e, portanto, a cultura ela é aí um objeto de estudo extremamente importante, ou ela se desdobra em vários objetos de estudo, né? Como a história, uma história que vai observar a produção dos filmes, ou a produção literária em específico, igual eu disse há pouco, né? Ou a produção artística, enfim, né? Então isso pode se desdobrar em vários objetos importantes para a análise do passado, né? Aqui nós temos uma representação aí, uma imagem do filme do Charles Chaplin, né? Aliás, o filme O Grande Ditador, uma sátira de Adolf Hitler, né? Então, para mostrar a importância do cinema, para demonstrar, inclusive, críticas, né, que partem aí de determinados pressupostos ali do passado mesmo, ou, né, determinados movimentos dentro desse campo político, enfim. E aqui a gente chega a uma outra fonte, e essa aqui eu trouxe para ilustrar uma colocação importante, né? A gente tem aí um objeto, né, um carro, apesar que nós temos uma fotografia também, né? Então, se vocês se deparassem com um carro desse aí na frente de vocês, vocês teriam aí um objeto também que serve como fonte para a história, né? Então, esse é um dos veículos mais antigos que temos aí, o Ford T, né? E se eu perguntasse para vocês, o que essa fonte poderia indicar, né, sugerir para nós? Aí vocês falariam, Revolução Industrial, né, com certeza. Aliás, até um pouco além, né, um carro, se a gente for investigar, produzido numa época em que a fabricação de veículos ela havia deixado de ser tão, digamos assim, manufatureira, né, e se tornou uma produção de larga escala, seguindo ali o Fordismo. E aí os carros produzidos assim em grande quantidade e observando o consumo, né, que foi a implantação do próprio sistema capitalista pós-revolução industrial. Então, uma fonte dessa ligada aí a vários elementos históricos importantes. Aqui a gente tem uma outra fotografia, dessa vez mostrando o centro de uma cidade em determinada época. Se a gente for analisar os elementos dessa foto, a gente consegue identificar a época. Então, pelos veículos, por exemplo, eu percebo que essa foto ela é da década de 1950, são veículos característicos daquele período, né? Essa cidade aqui é a cidade de Uberaba, em Minas Gerais, e essa foto tem aí centralizado os casarões, né? O sítio urbano daquela época, né? Naquele período. E aí a gente começa a verificar também a importância da cidade, né, também como fonte de trabalho aí do historiador, né? Então, as cidades, elas são repletas de elementos que podem ser trabalhados pelos historiadores. Aqui a gente tem um outro objeto, que é uma locomotiva, que fica lá numa praça, em frente ao Arquivo Público de Uberaba, a antiga estação de trem. E aqui a gente tem essa locomotiva que ela se tornou um monumento da cidade. E aí a gente tem um outro tipo de fonte a ser destacado, que são os monumentos. O que são os monumentos, né? Os monumentos, eles são criados pelos governos através de leis, decretos, né? E aí pega-se um objeto ali do passado, ou um objeto que tem uma grande representação naquela sociedade, e se coloca esse objeto ali como um monumento para visitação pública, né, para observação, para contemplação. Só que o monumento ele tem um sentido muito mais profundo que esse, né, porque o monumento ele é, na verdade, uma reivindicação por uma identidade, por uma memória, que é histórica, né? E a identidade e a memória, que também são objetos aí de estudo da história, elas são construções sociais e culturais, e políticas também, né? Que elas vão estar representando uma narrativa. O que é uma narrativa? Né? Uma história que quer se contar sobre determinada coisa. Então, aqui, quando se coloca essa locomotiva, você tem um monumento que está representando, por exemplo, o início de uma modernização
ali na cidade de Uberaba, na época em que começou a circular essas locomotivas, na época da construção da estrada, né, de ferro, né, dos trilhos do trem. Então, isso aqui é um monumento histórico por ter essa representação, e aí as autoridades buscaram preservar esse monumento. Aqui nós temos outras imagens, né, representando diversas coisas. Do canto esquerdo, vocês vão perceber aí algumas fotografias da escravidão, né, essas fotografias representando a escravidão, que também são fotografias que vão demonstrar o olhar das pessoas que tiraram essas fotos, né, dos indivíduos que fotografaram e enquadraram essa imagem aí através das suas lentes, né, qual que era a intenção dessa foto, o que essas fotos quiseram aí mostrar. E aí nós temos do lado direito aqui uma fotografia antiga de Ouro Preto, né, que é uma cidade de Minas Gerais importante, representando ali as construções históricas de Ouro Preto, e que depois, até hoje, aliás, essas construções estão ali preservadas, e Ouro Preto se tornou aí um centro histórico importante, né? Um patrimônio material, um patrimônio cultural histórico. Aqui a gente tem mapas, que também são fontes importantes, mapas históricos, né? Um mapa de Goiás antigo, lá do século XIX, de um lado, e um mapa de Vila Bela da Santíssima Trindade, a primeira capital de Mato Grosso. Nessa fotografia aqui nós vemos a representação aí do centro de Uberaba, uma fotografia datada do final do século XIX, início do século XX. E aí a gente percebe uma cidade que hoje tem em torno de 200, quase 300 mil habitantes, né? Ali no seu princípio, no século XIX. Né? Aqui uma outra fotografia da Igreja Matriz, que hoje nem existe mais. Aqui nós temos uma outra imagem bastante emblemática, né, a construção de Brasília, né? Então, fotos que eram feitas especialmente para divulgação nas mídias naquela época, né, na imprensa, e uma foto com o propósito de mostrar esse ímpeto modernizador, né? Num período em que se apregoava a questão da modernização do Brasil. A modernização que traria o Brasil para os novos tempos, né? Esse era o discurso do governo naquela época. Então essa foto vem aí muito bem a ilustrar esse tipo de discurso, né? Para vocês verem que por trás dessa foto tem também intencionalidades. Aqui nós temos algumas fotos que eu já trouxe com outro propósito, não para observar a produção da foto em si, não que isso não fosse possível, né? Poderia se analisar essas perspectivas dessas fotos, porém, eu trouxe aqui para vocês verem mais a questão dos casarinhos antigos, né, dos prédios históricos de Ouro Preto, que é aquela cidade que eu citei agora há pouco, que foi tombada Patrimônio Histórico-Cultural da Humanidade, né? E ele é um patrimônio histórico-cultural brasileiro também, que se remete a uma identidade histórica do Brasil, né? Então, aí temos esses casarões suntuosos, né? E aí, aproveitando essa imagem para mostrar para vocês que, por exemplo, aqui, só a arquitetura desses casarões já se torna também uma fonte importantíssima para o estudo da história. Para entendermos os estilos arquitetônicos, o cotidiano que se relacionava a essa arquitetura, os aspectos de dominação, né? Tanto exercidos pelos governos, pela religião, né? Até porque a arquitetura e o poder são coisas muito próximas, principalmente a arquitetura pública, né? O urbanismo, a forma como as cidades antigas eram organizadas. Então, aí o urbanismo, né? O sítio urbano, que aí se remete à colocação das casas, né? Dos quarteirões, das ruas, tudo isso importantíssimo para que nós consigamos aí analisar o passado do Brasil e as relações de poder que estavam implícitas, né, na constituição dessas cidades antigas, né? E além disso, obviamente,
muitas outras questões do próprio cotidiano das populações que viviam aí, sejam populações da elite ou populações que não são da elite. Bom, aqui nós temos a cidade de Goiás, primeira capital daquele estado, né? Essa cidade ela foi construída no século XVIII, então, e hoje é, se eu não me engano, um dos maiores, se não o maior centro histórico preservado que existe no Brasil, né? Ouro Preto tem toda aquela suntuosidade, porém, em termos geográficos, né, de espaçamento, né, talvez esse seja maior, a preservação desse sítio histórico da cidade de Goiás. E é bastante interessante a gente observar, né, as ruas, né, como que eram as ruas, como que eram os casarões. Se a gente for observar o detalhe arquitetônico dos casarões, a gente vai perceber que muitos foram construídos em diferentes épocas. E cada época tinha um traço particular, né? Então, tudo isso aqui também demonstra a importância da arquitetura no estudo da história. Aqui nós temos outras imagens representando ruas, a cidade de Goiás cortada pelo Rio Vermelho, naquela época também essa questão geográfica, né, muito importante, essa fonte demonstrando isso. Então, os rios que cortavam as cidades, ou margeavam as cidades históricas, eles serviam para vários aspectos, né, inclusive os aspectos econômicos, né, da navegação, por exemplo. O Rio Vermelho ele era navegável naquela época e tudo mais. Essa casa, esse casarão branco aí, com as janelas brancas e verdes, é o casarão da poetisa Cora Coralina, talvez você já tenha ouvido falar dela, né? Uma poetisa extremamente importante nessa reivindicação histórica, cultural, né? Um patrimônio cultural brasileiro também. Aqui nós temos a procissão do fogaréu, realizada na cidade de Goiás, que também se soma a várias outras festas religiosas. E aí a gente vai falar novamente sobre a questão do patrimônio, né? Vocês viram que essa expressão eu utilizei em alguns momentos aqui. Então, o patrimônio, ele pode ser dividido em patrimônio material e patrimônio imaterial. E esses patrimônios, eles são levantados por leis, igual eu disse antes, né? E são tombados patrimônios. E aí, por conta disso, tem uma lei que vai assegurar a sua preservação. E eles são tombados por motivos óbvios, né? Por representar as identidades culturais e históricas do nosso povo, da nossa nação. Né, que na nossa nação, como diria a música lá do Legião Urbana, nossa nação que não é nação, na verdade, né? A gente tem um estado que não é uma nação, um estado diversificado, né? E mesmo essas diversificações, elas podem também ser tombadas como patrimônio, como de fato é, né? A gente tem outras festas típicas que são patrimônios culturais, patrimônios imateriais. Aqui próximo de nós temos, por exemplo, a Festa do Congo, em Vila Bela, né, representando tradição afro-brasileira, né, e aqui em Pontes Lacerda a gente tem a Maria Capoeira, a Festa da Maria Capoeira, por exemplo, também uma representação cultural regional, né, se torna aí um patrimônio cultural. Não sei se a Festa da Maria Capoeira ela é tombada patrimônio cultural, porém, ela tem bastante peso, ela tem um reconhecimento social muito forte, né? O que faz com que nós consideremos essas festas dentro do rol de elementos e fontes, inclusive para o estudo da história. Porque os patrimônios, como eles são representações do passado também, eles representam as identidades, aliás, as identidades históricas, esses patrimônios eles são extremamente importantes para a gente ter uma noção do cotidiano também, ter uma análise e um estudo desse cotidiano. Aqui mais casarões, representando ali o sítio urbano da cidade de Goiás. Então, a gente tem aí prédios públicos, né, principalmente. Vocês conseguem ver aí no começo, na primeira fotografia do canto esquerdo, vocês têm a Casa de Câmara e Cadeia da cidade de Goiás, né, um prédio que era a Câmara dos Vereadores em cima e a cadeia embaixo.
Embaixo dessa foto a gente tem o hospital. Do lado direito nós temos aí o Palácio o Palácio de Governo, que foi utilizado na época da capitania de Goiás, depois da província de Goiás, na época da província de Goiás abrigando os presidentes de província, né? Então, esse palácio, inclusive similar ao Palácio dos Capitães Generais, aqui da cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, que a gente vai ver um pouquinho mais ao final, né? Então, também são monumentos, a gente pode dizer dessa forma, são monumentos porque são casarões oficiais que foram preservados, até mesmo para demonstrar essa oficialidade do passado, né? Bom, então aqui a gente tem outras fotografias representando aí a cidade de Goiás, nos tempos antigos. Então a fotografia mais uma vez aí como uma fonte. E aí chegamos em Vila Bela da Santíssima Trindade, conforme vocês podem ver, né? Essas fotos elas são do começo do século XX, tá? Bem do começo do século XX. Aliás, elas foram produzidas numa expedição, né, na época da instalação do telégrafo, na expedição Rondon. Inclusive, nessa expedição nós temos a instalação do telégrafo aqui em Pontes Lacerda, que também é um monumento importante, a Casa Telegráfica, está aí reaberta a visitação, apesar de não ser a casa original, ela foi reconstruída, né, ali naquele lugar. Mas mesmo essa reconstrução também, ela tem um significado histórico, né, e portanto o casarão ali passa a ser também uma fonte histórica, né? E aqui a gente tem então a igreja, ali a Catedral de Vila Bela. Quem já foi em Vila Bela sabe qual que é o estado atual da catedral. Então a primeira foto mostra essa catedral, né, no começo do século XX, então vocês podem ver que ela era ruína já no começo do século XX, o que tem relação, né, o fato dessa não preservação desse sítio histórico, né, tem relação com o próprio processo histórico de Vila Bela enquanto capital de Mato Grosso. Então, Vila Bela foi a primeira capital do Mato Grosso, porém deixou de ser capital aí no começo do século XIX. Se a gente comparar com a cidade de Goiás, há algumas semelhanças na questão arquitetônica. E, inclusive, na datação, né? A cidade de Goiás, ela surgiu algumas décadas, poucas décadas antes do surgimento de Vila Bela. Só que, igual vocês viram nas fotos, a cidade de Goiás, ela está lá conservada. Já Vila Bela, não, né? Só que Goiás, a cidade de Goiás foi capital de Goiás até a década de 1930. Ou seja, bem mais recente. Ela já e aí os prédios públicos ficaram ali abandonados. Apesar que isso não significa que Vila Bela não tenha uma grandeza histórica, né, gigantesca, principalmente em relação ao cotidiano das populações que permaneceram naquela cidade após a mudança da capital, né? Então, Vila Bela ela é importante tanto por conta desses monumentos que lá ainda existem. Hoje já se tem o tombamento desses monumentos. Em Vila Bela, as ruínas da capital estão lá preservadas, né, estão inclusive protegidas de alguma forma, e elas são fontes importantes para o estudo da história, mas também a sociedade que se constitui ali, as suas festas, igual eu disse aí, a festa do Congo e tudo mais, são patrimônios importantes, né, são patrimônios culturais, tanto materiais quanto imateriais, né, para o estudo do passado, para que sirvam de fonte, aliás, ao estudo do passado, ao estudo da história. Não que esses elementos representem em si o passado, tá, pessoal? Então isso tem que ficar bem claro. Todas essas fontes que nós estamos vendo, elas não representam em si o passado. Elas são apenas elementos, vestígios desse passado, ou de outros tempos, enfim, depende do tipo de fonte. E a partir desses vestígios, os historiadores eles vão fazendo o seu trabalho de investigação do passado e escrita da história, igual eu havia dito lá no começo. E para finalizar, nós temos aqui uma imagem de Vila Bela também, né,
já atual. Então, aquelas ruínas que vocês viram ali no quadro anterior, nós temos aqui essas ruínas nos tempos de hoje. Apesar que essa imagem que está aí no canto inferior direito, essa imagem ela é histórica, tá? Para fazer uma comparação. Então, as duas imagens aqui do lado esquerdo são imagens que representam ruínas de Vila Bela nos tempos de hoje, né? E como está ocorrendo a preservação dessas ruínas. E é interessante quando a gente compara nessas ruínas dessas antigas capitais, Ouro Preto, Goiás, né, e Vila Bela. No caso, a gente compara as ruínas de Vila Bela, né, com esses casarões que estão preservados. E aí a gente percebe a grande riqueza que temos em termos arquitetônicos, em termos urbanos, e tudo isso também é fonte para o estudo da história. Bom, pessoal, encerramos então essa nossa parte aí da discussão sobre a história. Espero que tenha ficado claro para vocês algumas coisas e, principalmente, que tenha ficado clara essa questão importantíssima, que é a diversidade de fontes, de documentos que podem ser utilizados pelo historiador para que ele investigue o passado e, com isso, produza aí a escrita da história. Vocês vão ler nos livros de vocês, nos livros didáticos, principalmente, aí, os alunos do ensino básico, vocês vão ler textos que são produzidos por historiadores. Então, esses textos, eles são produzidos com todos esses critérios científicos, sim, né? Porque tem uma pretensão científica nisso, por todos esses critérios que eu coloquei agora, aqui nesse vídeo para vocês. Então, é necessária essa compreensão, tanto para vocês saberem, né, o que é a história, o que a história estuda, quem estuda a história, que são os historiadores, né? Vocês no ensino básico, vocês estudam o que os historiadores produzem, na verdade, né? Vocês precisam ter essa compreensão para começarem a ampliar a possibilidade de leitura, tanto dos elementos da realidade. Vocês perceberam os documentos aí, por exemplo, né? Esses documentos são coisas que vocês se deparam no cotidiano, e muitas vezes a gente não sabe o valor histórico que isso tem. A gente não sabe, né, o sentido desses documentos e o tanto de possibilidades que existem para a gente começar a refletir sobre o passado, né? Refletir sobre o passado para compreender a Constituição mesmo do tempo presente, né? A partir desses documentos. Então, são documentos do nosso dia a dia. Então, você assiste um jornal, você ouve um rádio, você liga a televisão, né? Você lê um jornal impresso. Poucas pessoas leem jornal impresso hoje em dia, mas enfim, né? Então, você tem acesso a uma infinitude de coisas que são produzidas por outras pessoas. E já que são produzidas por outras pessoas, a gente precisa ter essa compreensão para conseguir realizar a leitura dessas coisas, né? Compreender essas coisas e entendê-las dentro da nossa realidade. Então, a história, né, ao abordar o passado com toda essa riqueza, conforme vocês viram, a história também nos possibilita essa compreensão um pouco mais aprofundada e um pouco mais acurada da nossa própria realidade. Então, para mim, tá aí, digamos assim, um resumo bastante grande, né? Esse vídeo ficou extenso, mas, enfim, espero que tenha contribuído. Fica aí um resumo do que é história. Pessoal, até a próxima aula. Agradeço vocês pela paciência e pela presença.